A paz esteja convosco, com vocês. A primeira leitura de hoje falava dos pagãos. O discípulo anunciava os pagãos. Repara como é linda essa palavra. Os pagãos eram o que não acreditava, não tinha fé. Pagãos é isso. É quem vive no mundo que não acredita, não tem fé, vive no pecado. E o bom dessa leitura, eu vou deixar aí no papelzinho, depois de ter falado, é porque às vezes a gente vê aquela pessoa, exemplo, um filho, aí diz, para esse nem reza, nem com reza. Gente, não. Nessa primeira leitura, os discípulos, eles viram num sonho, João não é Pedro. Mais ou menos era, se não me engano. Eu sei que era um monte de bicho, de réptil, de cobra. Aí o Senhor Jesus disse que era para ele cozinhar e comer. Ele disse que não ia botar aquelas coisas na boca. Imagine, você comer, mas não é para você comer réptil não, gente. É cobra e coisa. É para entender a leitura. Aí Jesus disse assim, ele disse que não ia botar aqueles insetos na boca. Jesus disse assim, não xinga o que Deus abençoou. Às vezes você tem uma pessoa de sua casa, você xinga, você diz que não tem jeito e Deus já abençoou ele. Para Deus nada é impossível. É para uma primeira leitura, nos dá uns exemplos e nos ensina. E o Salmo diz, minha alma tem sede de Deus vivo. Minha alma tem sede de Deus vivo. Para nós ter sede de Deus vivo. Aí a primeira leitura diz assim, em verdade vos digo, quem não entra pela porta, no apriso das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Essa porta é a porta de Jesus. Quem não entra pela dele, pela a Bíblia, é ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O pastor das ovelhas é Jesus. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Clama o Espírito Santo todos os dias, que ele vai abrir a porta e vai ouvir sua voz, vai ouvir a sua oração, o seu clamor por alguém doente, pelaquela pessoa na sua casa que você disse que não tem jeito, pelo nome, e as conduz a pastais. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai diante deles e as ovelhas seguem nós, pois lhe conhece a voz. Quem escuta a voz de Jesus não se perde, mas não segue o estranho. O estranho tudo passa, menos as palavras de Deus. Se você está nesse mundo moderno, muitas vezes a gente diz assim, você ainda está com um tempo antigo, é? Você diz com muito amor, porque as palavras de Jesus não passam de Deus. Antes, foge dele, fuja dessa pessoa que diz que você está no tempo antigo, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe essa parábola, mas não entendia o que ele queria falar. Não entendia. Jesus tornou a dizer, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ele é a porta das ovelhas. Terá vida eterna, viu, gente? Todos quantos que vieram antes de mim foram ladrão e assaltante. Todos que vieram antes de mim foram ladrão e assaltante. Mas Adão e Eva. Mas as ovelhas não os ouvia. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá. Tanto entrará no céu, como sairá e encontrar pastais. Tanto entrará como sairá. Como Jesus é lindo. Tanto você sairá daquela situação, como você entrará no reino dele. E aqui a outra segunda leitura é semelhante. Ainda diz ele assim,
tudo é evangelho. Quer dizer, isso aqui são evangelho, viu, gente? A primeira que é a segunda leitura. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida. O bom pastor expõe a vida pela ovelha. Ele não deu? Então ele é o bom pastor nosso. O bom pastor expõe... O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas. Quando vê o que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. Quando o mercenário, quando o inimigo vem, você pensa que se você não estiver com Jesus, se a gente não ouvir a palavra dele, quando o lobo vir, quando a tempestade vir, ele vai nos doverar, ele vai nos pegar. E depois, ele vai te oferecer coisa que não é do caminho de Jesus. Depois ele vai sair, vai deixar você lá sofrendo sozinho. E Jesus não. Jesus vai sempre estar com você. Escolha o caminho de Jesus e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. O demônio não se importa com nós. Quem se importa com nós é Jesus. Não chora, não mendiga amor de outra pessoa, não, gente. Amar sim. Agora, o único amor verdadeiro é o dele. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como o Pai me conhece e eu o conheço, o Pai, dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-la também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus está dizendo que ele tem outras ovelhas. A ovelha que não está com ele é aquela que não está no caminho dele. Ele disse que é dele. Mas é para nós formar um só rebanho. Gente, ontem eu escutei um padre falando assim, que a gente acha, é obrigado uma pessoa falar de Jesus para se ouvir. Claro que é bom, mas você precisa ouvir Jesus, sem outra pessoa chegar e te falar. Você precisa ter tempo para Jesus, você precisa ouvir Jesus. Não precisa você ter outra pessoa, vai ter pastor como Jesus veio e nos conduziu, mas você precisa também ouvir Jesus. O Pai me ama, porque dou a minha vida para retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu dou a mim mesmo. Jesus disse que ninguém tira dele, ele mesmo se dá. E tem o poder de dar, de a dar, como tem o poder de resumir. Todo o poder a ele foi dado. Tal é a ordem que recebi do meu Pai. Todo o poder a ele foi dado. Ele tem o poder de te dar e de te resumir. Então Jesus ainda ontem falava do bom pastor e hoje de novo. Só que ele diz o quê? Quem não entrar pela porta do redil é o ladrão e o assaltante. É ladrão e assaltante. Então entra pela porta de Jesus. Se você tiver alguém dizer, você está no tempo antigo, você diz, se for a verdade, porque as palavras de Deus nunca passam. E ele diz que o lobo vai vir e vai devorar. Então, essas coisas novas que a gente diz assim, você ainda está no tempo antigo, ele vai vir e vai lhe devorar. Quando você estiver com ele, ele não gosta de ninguém. Ele vai te deixar, você sozinho. E Jesus não. Jesus disse que eu tenho poder. Ele tem poder e deu a vida pelas ovelhas. E ele tem ovelha, então ele disse que tem ovelha. Ainda tem ovelha que não está no caminho dele ainda. Mas que um dia vai ser tudo um rebanho só. Um dia vai ser só tudo um rebanho, tudo um caminho. Vai acabar. Vai acabar. Esses pastores falsos. Vai acabar. Jesus vai nos salvar. Então tenha fé. Tenha fé. E lembre da primeira leitura. Que os discípulos disseram que não ia comer. Aquela serpente, aqueles bichos que era nojento. Jesus disse, não xinga o que Deus abençoou. Nunca diga que para Deus nada é possível. Se você está com algum problema na sua família, alguma doença, para que não tem jeito. Nunca diga, preste atenção na primeira leitura de hoje.
Ele disse, não xinga. E olha que era réptil, era cobra, não me lembro bem. Mas eram os animais nojentos, que ele disse, eu não vou botar isso na minha boca. E ele disse, não xinga, que Deus abençoou. A paz esteja com nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.